Mais de 2 anos se passaram, desde que Paulo e Barnabé saíram da Antioquia, com relatos impressionantes de milagres, conversões e livramentos. Entretanto, desde a conversão de Cornélio, a igreja se deparava com um problema: a conversão de gentios incircuncisos. Cristãos de Jerusalém haviam vindo para convencer a igreja da Antioquia a necessidade que os gentios fossem circuncidados e guardassem todas as leis judaicas, para que então tornassem parte efetiva da igreja e, consequentemente, serem salvos. Para eles, de acordo com a Torá, esses eram pré-requisitos para entrar na aliança de Deus. Obviamente, Paulo e Barnabé discordavam deles e a discussão se tornou acalorada, sendo necessário levá-la à liderança da igreja em Jerusalém. Uma coisa tem que ficar muito clara: a circuncisão não é um preceito de homens. Ela foi instituída por Deus a seu povo desde Abraão como sinal de separação. Era, portanto, uma ordem direta. Como toda a ordem de Deus, ela continha bênçãos físicas, como benefícios de saúde reconhecidos até hoje, e bênçãos espirituais. A aliança nunca foi restrita a Israel. Todo aquele, escravo ou estrangeiro, que desejasse, desde que fosse circuncidado, se tornaria como natural da terra. Portanto, era natural a indignação dos cristãos judeus, já que Jesus era sim o Messias de Israel, ligar a salvação a essa aliança. Mas o erro estava exatamente nesse ponto, pois são dois conceitos diferentes: aliança e salvação. Ser membro da comunidade da igreja não garante e nunca garantiu a salvação. Outro ponto importante a ser lembrado é que o próprio Abraão foi o primeiro justificado e salvo pela fé, mas somente depois veio ocorrer a circuncisão e aliança. O que temos que entender é que todas as ordens deixadas por Deus são uma bênção, mas nenhuma delas traz salvação, e o mesmo ocorre com a circuncisão. Por isso, a imposição dessa regra como meio de salvação era distorcer a verdade do Evangelho e anular a graça e sacrifício de Cristo. No concílio ocorreram debates, mas a Bíblia destaca os discursos de Pedro e Tiago, provavelmente devido ao seu papel de destaque e liderança da igreja. Pedro relembra a aprovação e ordem de Deus aos gentios e de que o Senhor não faz distinção entre judeus e gentios. Os gentios não deveriam ser obrigados a se circuncidarem, mas seria exigido deles o mesmo conjunto de leis contidos em Levíticos 17 e 18 para os estrangeiros que viviam em Israel. Essas leis demonstravam basicamente uma renúncia ao paganismo, porém esse deveria ser apenas o primeiro passo, já que, conforme explicamos, todas as leis e ordens do Senhor ao seu povo trazem bênçãos. A não citação por parte do concílio das demais leis não anula ou diminui sua importância, apenas mostram que não eram pontos de discórdia, e sim consenso da igreja. A igreja, ao receber a mensagem do concílio, se regozijou, não porque estavam livres das leis, mas porque reafirmavam que nossos esforços não nos salvavam, apenas Cristo pode salvar. Que a paz seja convosco.